Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Agradecemos à economista Victoria Werneck por sua participação em nosso evento de hoje. Aliás, sua presença reforça a maneira como a SIC Caxias atua no sentido de avaliar e sinalizar cenários que impactam na tomada de decisão de nossas empresas. Desde o início da sua trajetória, a SIC, que está às vésperas de completar 120 anos, tem como objetivo principal atuar de forma proativa, servindo de modelo à comunidade de negócios, visando ao fortalecimento da livre iniciativa e da capacidade de competitividade das empresas. Assumimos esta tarefa com a responsabilidade que os temas exigem, pois hoje muitas análises e previsões feitas por pessoas nem sempre qualificadas estão contaminadas por opiniões e posicionamentos ideológicos. Por isso, é extremamente importante ouvir economistas como a senhora, com a sua formação e competência, a respeito das perspectivas da economia global e brasileira. Também é importante que se diga que, felizmente, o desastre apregoado por muitos para a economia brasileira em função dos reflexos da pandemia não ocorreu. Obviamente que muitos setores sofreram os impactos mais do que os outros, sem contar, infelizmente, com o impacto social. Mas, de modo geral, já podemos perceber uma reação positiva da economia, com segmentos e empresas retomando o nível de atividade pré-pandemia, o que é muito salutar em termos de geração de empregos e de renda para a nossa população. Os anunciados investimentos em infraestrutura no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul geram um clima de estabilidade, influenciando positivamente o ambiente de negócios, tornando o cenário mais animador. Aguardamos com ansiedade suas considerações e, por isso, mais uma vez, agradecemos por sua presença e passo então a palavra de imediato à economista Victoria Werneck. Eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico de pizza, tá? Que é exatamente o PIB mundial, somando todas as porções, chegamos ao PIB mundial de 2020, dados do Fundo Monetário Internacional. Todos em dólares, estão transformados os PIBs em dólares. E o PIB de 2020 foi de 84,5 trilhões de dólares. A maior, mais rica economia mundial, individualmente, é Estados Unidos, cujo PIB foi de 20,9 trilhões de dólares ano passado. E a segunda economia mundial é China, uma potência, 14,7 trilhões de dólares no ano passado. Até 2010, a segunda economia mundial era Japão, tá? E foi ultrapassado pela China de 2010 para cá, nos últimos 11 anos, e por muito. Continua sendo a terceira economia mundial, Japão, e a quarta é a Alemanha, tá? Que está aqui na zona do euro. Eu separei aqui o Reino Unido, que fez o Brexit. Então, o Reino Unido corresponde, o PIB do Reino Unido, a 17,8% da União Europeia como um todo, ou seja, os que usam o euro e os que não usam. Ou seja, é importante, mas é pequeno para ficar isolado. Vai ter que fazer tratados comerciais com outras regiões, tá? E aí eu queria comentar a briga entre Estados Unidos e China. E não se trata só de uma briga comercial. Os americanos, 70% da população americana, desconfia da China. Desconfia de que copia, de que não respeita direitos autorais, não respeita marcas registradas, etc. Mas desconfia. Então, na verdade, com Trump ou com Biden, ia ser a mesma coisa, o tipo de relação complicada entre Estados Unidos e a China. Com a diferença de que o Trump era muito mais truculento nas relações e o Biden é mais educado. Mas, de qualquer maneira, tem esse atrito permanente entre as duas
maiores economias mundiais. E aí temos que chamar a atenção, porque eu acho que é importante que vocês tenham isso na cabeça, muitos comerciam com a China, aqui no Brasil, que por trás dessa tensão toda, existe uma questão geopolítica importante. Aqui eu fiz para vocês, tá, uma conta importante. Se o PIB da China crescer nos próximos 8 anos, como cresceu em média nos últimos 8 anos, tá? Teremos, eu tirei 2020 da conta, tá? Teremos em 8 anos a China com um PIB de 25,4 trilhões de dólares. Se os Estados Unidos crescer nos próximos 8 anos da mesma forma que cresceu em média nos últimos 8, sem contar 2020, terá um PIB de 25,3 trilhões, menor que o da China. Então, evidente que isso aqui deixa os Estados Unidos extremamente incomodado. Então, isso aqui é parte, nesse gráfico de pizza, vocês veem a parte de problemas geopolíticos que o mundo enfrenta. E que isso, naturalmente, acaba se transformando para o resto dos países, não é só China e Estados Unidos. O bom que o Brasil tem que fazer, por exemplo, é não tomar parte. Não tem porquê se aliar de um lado ou do outro. O Brasil tem que se aliar aos interesses próprios do país e do que é interessante para o que o país exporta e para o que o país importa, tá? Em termos de crescimento, como disse o presidente no começo, de fato foi um evento muito curto, de alguma forma, o que no começo do ano passado, digamos, no segundo trimestre do ano passado, tinha uma incerteza brutal a respeito de aonde vamos parar. Se conhecia muito pouco da doença, o lockdown era muito firme em muitos países, tá? E, de fato, quando vocês veem aqui, são as projeções do FMI de crescimento. 4 vezes por ano, o FMI faz projeções de crescimento da economia mundial e de cada país individualmente. E nessas projeções, o FMI esperava, em junho de 2020, que o PIB mundial, em 2020, caísse 4,9%. E que crescesse em 2021, são as projeções do modelo macroeconômico que tem o FMI, tá? Que em 2021 crescesse 5,4%, a economia mundial. Pois, quando veio o resultado propriamente dito, o último dado que a gente tem, já vai ter a junho daqui a pouco, mas o último dado que a gente tem são os dados de abril deste ano. Quando veio o dado fechado, em lugar de cair 4,9% a economia mundial, o PIB caiu 3,3%, muito menos. E para este ano, em abril, em lugar de 5,4%, esperam crescimento de 6%. Eu digo para vocês, quando venha o dado de junho, quando eles divulguem as projeções de junho, provavelmente o dado de crescimento deste ano vai ser melhor que 6%. O dado do Brasil também surpreende, tá? Já vamos ver isso. Mas primeiro eu quero mostrar a inflação, que é um problema que está acontecendo não só com o Brasil, tá? E aí, o Brasil está surfando, de alguma forma, num mundo em que a liquidez é gigante, que veio dinheiro para a Bolsa Brasileira, entendeu? Que tem dinheiro para IPOs, houve uma quantidade brutal de IPOs nos últimos 12 meses, tá? E tem dinheiro para vir para isso, porque tem muita liquidez mundial, porque a taxa de juros é praticamente zero, a de curto prazo, tá? Nos Estados Unidos e na Europa é negativa, tá? E a inflação está voltando, ou seja, a taxa de juros real, que é taxa de juros menos inflação, está negativa. Então, nesse cenário, você procura lugares em que você vai ter uma rentabilidade maior. Sobretudo se você vê que as contas fiscais estão mais ou menos estabilizadas e que você tem um governo que é um governo
voltado ao mercado, tá? Ou seja, não é um governo feito o da Argentina que está destruindo o país, tá? Então, quando você vê isso, o Brasil é um país atraente, sem dúvida, tá? Para você investir aqui dentro em portfólio ou em investimento estratégico, tá? A minha impressão que na maioria das concessões que sejam leiloadas, tá? Ou privatização em si de uma empresa vai ter muito interesse. Vai ter muito interesse e vai vir como foi a SEDAI aqui no Rio de Janeiro. Foi o caso da SEDAI no Rio de Janeiro, foi um sucesso total. Só não se vendeu uma área, tá, que estava no leilão, porque é exatamente uma área onde a milícia domina tudo. Tá? Então, não era interessante para o setor privado participar dessa área específica. Então, essa área ficou com o governo do Estado. Mas, em termos de inflação, então, foi um susto que aconteceu quando vocês veem os dados aqui. Botei os dados de julho de 2020, tá? Em termos 12 meses, as inflações estavam baixíssimas. Nos países ricos, o teto é 2%, tá? E vocês veem aí as inflações muito abaixo do teto e, portanto, sim, taxa de juros baixíssima para fazer a economia retomar, tá? E não só isso, compra de ativos pelos bancos centrais da Europa e pelo Banco Central americano, tá? Compra de ativos. Hoje em dia, o Banco Central americano compra, ou seja, bota liquidez no mercado, 120 bilhões de dólares por mês em ativos. E esses 120 vão procurando para onde ir. Se o Brasil for atraente, vem para cá, tá? Muito bem. O que aconteceu nos últimos 12 meses até maio com o último dado que a gente tem? A inflação americana, 5%. Isso é absolutamente espantoso, digamos, no dado histórico, tá? No Japão ainda, negativa, ok. Mas todos os outros comparem o que aconteceu, como foi mudando, tá? Por exemplo, na Alemanha, ficou assim, e os alemães são histéricos com a inflação, ficou acima de 2% nos 12 meses até maio, tá? Na verdade, perdão, aqui botei maio não, em abril tinha sido 2%, já nos 12 meses até maio, 2,5%, tá? Nesse cenário, o que pode acontecer? Por enquanto, nada. Já avisaram os bancos centrais que, por enquanto, não vão começar a aumentar juros ou deixar de comprar ativos e dar liquidez no mercado. Mas cada vez fica mais perto o momento em que isso vai acontecer. Até a penúltima reunião do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, até a penúltima reunião, a expectativa era que o Fed começasse a subir os juros, a Selic deles, os Fed Funds, só em 2023. Agora, essa expectativa se dissipou e é bem provável que em 2022 já comece aumento de juros. Isso que acontece atrapalha os países emergentes e, sobretudo, países emergentes pior comportados, que não tenham contas fiscais perfeitas, que não tenham a inflação sob controle. Por quê? Porque a liquidez vai enxugar. Não vai ter essa liquidez toda para vir para cá, ok? Bom, e antes de entrar nos dados brasileiros rapidamente, eu não sei porque não estou conseguindo passar aqui. Só um minutinho. Passou? Passou. Ah, passou. Ok. E então aqui é o seguinte, esse é a projeção do FMI de crescimento do PIB especificamente para esses países que eu escolhi aí, selecionados. Vejam que dados ótimos e vejam o dado do Brasil, que está completamente errado. O Brasil, na minha projeção, vai crescer muito mais do que isso, tá? E na projeção de consenso de mercado do Banco Central também, na mediana, tá? Então, o FMI provavelmente, quando mostre as projeções de junho, vai mudar esse dado do Brasil. Mas os outros países todos estão crescendo muito forte.
para serem países avançados, por exemplo. Olha Estados Unidos, 6,4%. Até Japão, crescendo 3,3%. Agora, então, vamos aos últimos dados de consenso de mercado do Banco Central. Você me diz quanto tempo eu tenho, hein? Mais 15 minutos. Tá. Os dados, projeções, focos das principais variáveis, mediana do consenso de mercado do Banco Central, tá? Mediana dos mais de 100 instituições e consultorias que mandam as projeções dos modelos macro para eles. Olha só, o último dado, sexta-feira da semana passada. IPCA fechando em 5,82. Na verdade, esse dado é um dado que bota o IPCA no limite superior, tá? Acima do limite superior do intervalo de metas. Porque no intervalo de metas não poderia ultrapassar 5,25, tá? Então, o que a gente está vendo aí é constantemente, isso foi última semana, semana anterior, 4 semanas antes, constantemente o IPCA subindo e mais do que isso, acima do limite superior da meta. Em parte é o IGPM, segunda coluna, em parte tem a ver com o IGPM. O IGPM está aumentando de forma fortíssima por conta das commodities, que no caso das commodities que fazem Brasil exporta, é bom do ponto de vista de quem é o produtor de commodities, tá? Mas as commodities estão subindo em dólar, e como o dólar também desvalorizou demais no Brasil, comparado com o que se esperava para 2020 fechado, era 4,24. Na primeira semana de 2020, o que se esperava para o IGPM era 4,24. O que se esperava para o câmbio era que fechasse o ano em 4,09, tá? E fechou em 5,20. Então, essa brutal desvalorização, junto com preços de commodities em dólar aumentando, tá? Deu isto no IGPM, porque dentro do IGPM, 60% desse índice são preços por atacado. E esses preços por atacado acabam engravidando o IPCA, em alguns itens do IPCA, que é uma cesta de preços ao consumidor. Bom, consenso de mercado para a Selic no fim deste ano, 6,25, tá subindo, já começou a subir o Banco Central, como tem que subir, porque, na minha opinião, se atrasou para subir, e por isso estamos olhando agora para o IPCA de quase 6%, que não é bom do ponto de vista nem do horizonte longo para fazer projetos de investimento, nem do ponto de vista dos mais pobres. Porque dentro desse IPCA, o que mais está subindo é alimentos, tá? Por exemplo, feijão preto, em 12 meses, subindo quase 50%. Arroz, mesma coisa. E de que estamos falando? Do que produto básico para a população de mais baixa renda, que são os que mais gastam o total da renda que tem em alimentação. Bom, por fim, PIB, consenso de PIB, última sexta-feira, mediana, 4,85%, cresceria este ano, bem acima dos 3,7% do IFMI, mas abaixo do meu dado, que é acima de 5%. Tá? E o resultado primário das contas públicas, claro, ano passado houve que gastar um disparate de dinheiro, tá? Como havia que gastar, claro que sim, para melhorar a vida daqueles que ficaram sem emprego. Não somente os informais, mas gente com contrato de trabalho demitida. Tá? Então, não havia outra que o que se gastou ano passado. Então, houve, no resultado primário, que é toda a arrecadação menos o gasto, tá? Sem incluir os juros da dívida, 9,48% do PIB. É uma coisa de insolvência isso, tá? Isso não pode acontecer ano tras ano, tá? E aí, o resultado nominal, que é quando inclui o juro que se pagou sobre a dívida, dá quase 14% do PIB,
Então, para este ano, se espera algo muito melhor. Mas mesmo assim, não são números que, digamos, são tranquilos, números tranquilos para enfrentar a volatilidade que possa vir a ter no mercado internacional quando as economias avançadas comecem a apertar a política monetária deles e a reduzir a liquidez, tá? O que aconteceu com o IPCA nos últimos 12 meses até maio? Subiu 8,06%. É muito alto demais, tá? Vai cair. Por isso que estamos olhando para frente, o IPCA não vai fechar em 8. Mas, de qualquer maneira, foi muito rápida essa subida e o Banco Central demorou a dizer: eu estou aqui e não vou deixar que o IPCA vá para 2 dígitos, o que quer que seja, como aconteceu no período da presidente Dilma, porque se vai para 2 dígitos, de fato, você não sabe qual vai ter que ser a Selic no futuro. Se, e se você não sabe qual vai ter que ser a Selic no futuro, tampouco você sabe qual vai ser o juro de longo prazo. IPCA mais o quê? Então, se você não sabe disso, você não tem ideia de qual vai ser o custo de capital. Então, no máximo que você faz é investir para cobrir a depreciação do capital que você tem. Mas grandes projetos, com uma inflação saindo do controle, ninguém faz. Nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar. Bom, no mês, último dado, abril, o IPCA subiu 0,83. É altíssimo. Daí que fechamos com o IPCA em 8,06 em 12 meses, até maio. Muito bem, qual é a meta deste ano? 3,75. Estamos totalmente fora da meta e, como eu disse para vocês, o limite superior do intervalo aceitável é 1,5 ponto percentual para cima. Então, é 5,25. E o mercado já está achando 5,82 no fim do ano, tá? Um minutinho. Aqui é a expectativa semanal do Banco Central para 2022. Por quê? Porque a política monetária que o Banco Central está fazendo agora já é olhando 2022. 2021 não tem jeito. A gente vai terminar com o IPCA fechando em 6%, tá? Quase 6%. Ou seja, caindo dos 8,06 até maio, dos 12 meses até maio, mas fechando em 6. Então não tem mais jeito. O que o Banco Central pode fazer agora é só olhando para 2022, tá? Então, vai continuar subindo o juro, sim. PIB, primeiro trimestre, rapidinho, subiu. Depois de ter esses 4 trimestres de queda, o pior foi o segundo trimestre do ano passado, melhorou, porque caiu menos no terceiro trimestre do ano passado, caiu menos no quarto e agora no primeiro já deu positivo, tá? Consumo das famílias. Ainda não deu positivo o consumo das famílias, que inclui bens e serviços, tá? Ainda não deu positivo, mas de qualquer maneira, da brutal queda que teve o consumo no segundo trimestre do ano passado, houve melhora constante. E aqui, por último, o investimento. O investimento parece que está, quando vocês veem esses dados, puxa, mas que maravilha, 17% de aumento no primeiro trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, nem que tenha sido ruim a base de comparação, mas aí tem dados específicos, não fiquem muito contentes com esse dado, porque tem coisas específicas que fizeram com que esse investimento crescesse nesse nível. Por exemplo, e importante, é que por razões fiscais ou tributárias, umas plataformas offshore que estavam já sendo usadas pela Petrobras aqui no país, mas estavam como que fossem lá fora, que não estivessem importadas, tá? Elas foram colocadas para dentro, tá? Então, virou investimento. Mas um investimento que não existiu, porque já estavam sendo usadas aqui mesmo no Brasil pela Petrobras. Então, para dar um exemplo para vocês. E, por último, quero mostrar o investimento o PIB com ajuste sazonal
trimestre a trimestre. Aqui está para mostrar essa recuperação bem forte em V. Uma recuperação em V, ou seja, segundo trimestre do ano passado, uma queda brutal do PIB, tá? E daí em diante, todos os trimestres recuperando. Então, o que a gente tem agora? A gente tem o seguinte, que o PIB, que vinha crescendo de forma sustentada, mas em fins de 2019 ainda estava 3,2% abaixo do pico do primeiro trimestre de 2014, que foi o pico de volume de produção, agropecuária, indústria, serviços, tá? Então ainda estava abaixo quando despencou, certo? Mas no final do segundo semestre de 2020, o PIB tinha despencado quase 11,1% comparado a fins de 19, e do fundo do poço, o PIB já se recuperou mais 12,6%, tá? Essa recuperação é 12,6% do volume produzido pela indústria agropecuária e serviços. Produção industrial, vou pular o dado por setor e vou direto ao gráfico de produção industrial mensal, tá? Com ajuste sazonal, para a gente poder comparar um mês com o outro. Houve uma recuperação em V fortíssima, tá? E aí, nos últimos 3 meses, uma certa queda. Mas essa recuperação foi tão forte que, se a gente olha para trás, chegamos ao volume de produção industrial que não se via desde 2015, tá? A produção industrial de abril, que foi o último dado divulgado, tá, pelo IBGE, está só 1% abaixo do volume pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Que tal? Isso é algo espetacular. Não está acontecendo só no Brasil, já falei para vocês, lá fora, sobretudo nos Estados Unidos também, tá? Aqui temos o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O que é esse índice? O Banco Central é quem tem a maior parte de dados que vocês possam imaginar. Muito mais do que um economista como eu, tá? E eles produzem mensalmente esse índice, que é um índice que, teoricamente, é uma prévia do que vai ser o PIB. O PIB é só calculado trimestralmente. Esse índice é mensal. Mas para que vocês tenham uma ideia, no ano passado, quando se imaginava que o PIB podia cair quase 7%, ele acabou caindo no Brasil só 4,1%, tá? Se a gente olhasse o IBCBR do ano como um todo, comparado com o ano de 2019, o IBCBR deu 4,03% de queda. Ou seja, a aderência deste índice do Banco Central ao que vai ser de fato o PIB divulgado é imensa, tá? Estatisticamente. E então, o que a gente vê com o IBCBR? A gente vê uma subida em V também, desde o fundo do poço, que foi abril de 2020, né? Uma subida em V. Caiu um pouquinho, tá? No mês de março, mas voltou a subir em abril, em relação a março, tá? Então, estamos com o IBCBR de 139,65 pontos, que é muito alto. Este índice de abril é 16% maior que o de abril de 2020, que foi o fundo do poço, tá? 16% maior. E isso é PIB. O PIB que a gente acabou de ver é o PIB do primeiro trimestre, terminou março, né? Aqui já estamos vendo o primeiro mês do segundo trimestre. Então, naturalmente, com esses dados, o que está acontecendo com a confiança do empresário industrial pesquisada pela Confederação Nacional da Indústria? Houve queda no começo do ano, tá? Por conta mesmo do segunda onda muito forte no Brasil da pandemia e não havia vacinas, tá? E nos últimos 2 meses está se recuperando de forma robusta. Lembro a vocês que este índice
É o seguinte: 50 pontos é a linha divisória entre pessimismo e otimismo. Então, acima de 50 pontos, o empresariado industrial está otimista. E a média histórica desse índice foi de 53,9 pontos. Ou seja, está acima da média histórica, já o índice de confiança do empresário industrial, certo? Foi o período Dilma, que foi um desastre, com a inflação subindo e ninguém sabendo se o Banco Central ia conseguir controlá-lo, o que for. Então, nesse período, perdão, é aqui, foi péssima a confiança. E ano passado, no período de abril e maio de 2020, com a incerteza que tinha pela frente, foi dos piores dados que já, de fato, os piores dados de confiança que já teve para esse índice pesquisado pela CNI. Vendas no comércio varejista, dado Brasil, e claro que inclui e-commerce, não é só venda presencial, tá? Inclui tudo do e-commerce. Então, os dados, recuperação em V, houve queda recente, tá? Em termos de volume, sazonalmente ajustado, mas estabilizou-se aqui em patamar elevadíssimo se a gente olha até 2015, tá? Estabilizou-se em patamar elevado. A minha expectativa é que isso continue agora crescendo e fazer um novo V, tá? Por fim, deixa eu mostrar PIB, isso foi semanal, consenso de mercado, tá? Até o último dado de 11 de junho. De qualquer maneira, a gente tem este dado para 2020, na última projeção, consenso de mercado, só crescimento de 2,20, mas o meu é muito melhor, tá? Tem algo de errado com essa mediana das projeções como um todo, das 100 projeções que são enviadas ao Banco Central, tá? Meu dado é melhor que esse. E o que é importante ver é o seguinte, que o PIB per capita no final de 2020, por pessoa, foi menor que em 2010. Então, a gente tem que dizer que houve mais uma década perdida. E não foi por conta de deixar a inflação alta que você tem década perdida e taxa de juros baixa. Ninguém investe quando você não tem horizonte pela frente. Quando você não acredita que o Banco Central vai manter a inflação naquele patamar que o Conselho Monetário Nacional definiu, tá? Bom, desemprego está elevadíssimo ainda, 14,7% no trimestre, dados do IBGE, para 3.600 municípios. No terceiro trimestre, no primeiro trimestre móvel deste ano, 14,7%. Só que eu lembro a vocês que no ano passado esperava-se que pudesse chegar a 18% a taxa de desemprego. Essa é uma taxa que inclui informais também, em conta própria, inclui tudo. Inclui servidor público, por exemplo, que nenhum perdeu emprego, tá? Então, dentro de todos os que estão incluídos, também tem servidor público aí que não fez parte de quem perdeu o emprego, tá? Bom, e aí então temos janeiro, fevereiro e março, 14,7%. Nos Estados Unidos, o último dado, que foi para maio, já foi divulgado, 5,8%. A quanto chegou a taxa de desemprego no ano passado, nos Estados Unidos? Mas a vacinação está avançadíssima, né? A quanto chegou? 14,8% em abril do ano passado. Foi a taxa dos Estados Unidos de desemprego. E já voltou e está em 5,8%. Então, de fato, a vacinação é a melhor política econômica que existe para você conseguir crescimento forte, robusto. É isso. Quando você possa abrir tudo e não tenha que ficar em semi-lockdown aqui ou ali. Por último, confiança do consumidor. Índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas subiu em V até outubro, daí caiu, não tínhamos pandemia voltando e não tínhamos vacinação, correto? E agora, nos últimos 2 meses, volta a subir, tá? A pior coisa que a gente tem, a pior coisa são as contas públicas. Mas o fato é que no ano de 2020, como houve que gastar tanto dinheiro com a ajuda emergencial,
o déficit primário chegou a 703 bilhões de reais, 9,48% do PIB, contra um déficit primário no ano anterior de 61,9%. Então, isto foi um descalabro, mas um descalabro necessário. O que acontece? Você tem que mostrar daqui para frente que isto não vai se repetir, que a gente está caminhando de novo para ter um déficit primário pequeno e, de preferência, voltar a ter superávit primário que tivemos toda a vida histórica no Brasil, menos no governo da presidente Dilma, que foi aí que começou a degringolar o problema das contas públicas. Agora, nos últimos 12 meses até abril, já melhorou bastante, porque passou de 703 bi de déficit para 545. Vejam o que aconteceu com a dívida pública. A dívida bruta do governo geral vinha crescendo de forma sistemática, tá? Ficou estabilizado ao longo de 2019, estabilizado, e por conta disso mesmo, do gasto do auxílio emergencial e da ajuda às pequenas microempresas, etc., subiu, tá? Muito. Fechou abril em 86,7% do PIB. Bom dado, em que sentido? É que no início do ano, no final do ano passado, a gente tinha a expectativa de que essa dívida com proporção do PIB pudesse chegar a 100 bi, 100% do PIB. Pudesse chegar quando? No final deste ano, ou em algum momento de 2022. Essa queda, tá, é uma queda que tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o PIB que está crescendo mais, que é o que está no denominador, tá? Você tem a dívida sobre PIB. O PIB está crescendo mais, não só o PIB em volume de verdade, volume real do que está sendo produzido, mas o PIB nominal, porque a inflação está subindo. Então, no caso, a inflação está melhorando essa conta, que não quer dizer que seja uma conta boa, mas pelo menos não vai chegar a 100% do PIB. E outra coisa, a arrecadação, rapidamente, já vamos passar para o cenário final. A arrecadação de impostos está subindo de forma surpreendente. Não só porque o PIB nominal está subindo, tá? Também de forma robusta, mas porque houve, nesse período todo, uma mudança do consumo das famílias para bens muito mais do que serviços. Saiu o dinheiro que se gastava em serviços e se gastou em bens. Por quê? Porque vão muito menos a restaurante, barzinho, teatro, cinema, ou não vão, tá? Então, isso passou a ser gastado em bens. E no Brasil, o setor de serviços tem uma carga tributária baixíssima comparado com a indústria. A indústria, que produz bens, tem uma carga tributária altíssima. Então, quando você compra bens, você está pagando mais impostos que quando você vai para um restaurante, tá? Então, é muito simples. Então, essa arrecadação está ajudando a que também diminua o buraco entre arrecadação e gasto. E agora, por fim, vamos para o cenário. Tem que andar aqui. Só quero mostrar uma coisinha antes do cenário, que é Ibovespa. E veja bem, a primeira vez que o Ibovespa ultrapassou 100 mil pontos foi em 19 de junho de 2019. Depois obviamente, teve uma queda brutal, pois incerteza com a crise, tá? E agora, um rally. Tá vendo um rally. E tá vendo dinheiro do exterior vindo para cá, tá? Tá vendo liquidez mundial ainda, e isso tá vindo para cá. Então, hoje em dia, fica difícil você imaginar que se tudo andar bem, e se o novo presidente da República não quiser mudar tudo de novo, tá? Acabar com a autonomia do Banco Central, dizer que o Banco Central não pode marcar juros, se não acontecer nada disso, tá? O Brasil vai continuar atraindo dinheiro de fora.
para IPOs ou para a própria bolsa para as próprias ações que já existem, tá? E agora, por fim, então, vou para meu cenário. Principais variáveis macroeconômicas. 2021, o PIB crescendo 5,08 e em 2022, em lugar de crescer 2,20, como o consenso de mercado mostra, crescendo 3,17 no meu modelo, tá? No meu modelo de projeção. A Selic termina este ano em 6,5, tentando levar a inflação do IPCA no ano que vem para perto da meta. E nem sequer vão conseguir, tá? No meu modelo de projeção, porque a meta do ano que vem é 3,5. Mas, de qualquer maneira, passa de 6% para 3,7%. Com o Banco Central tomando a determinação, que tomou atrasado, na minha opinião, a determinação de voltar a subir a Selic para mostrar que eles não vão deixar que a inflação fique mais alta que a própria Selic. Porque este ano, por exemplo, a Selic média do ano, pelo que eu estou imaginando aqui que serão os próximos passos do Banco Central no Copom, a Selic média do ano fechará em 4,05, a média. E o IPCA é uma inflação média, 6. Ou seja, temos ainda uma política monetária extremamente estimulante, porque temos taxa de juro negativa, na média, tá? Já no ano que vem, não teremos. E o IGPM fechando em 18,5. O que vem para baixo é o câmbio, tá? O câmbio hoje está em 5,05, 5,04 e fechará por volta desse valor. E isto vai ajudar no IGPM, hein? Isto vai ajudar no IGPM. Em lugar do câmbio, que estava em 5,60 no começo do ano, tá? Muito bem. Quais são as minhas dúvidas a respeito desses dados? Simplesmente de que podem melhorar, não piorar, tá? Então, se houver algum viés para este cenário de referência, é de mais crescimento do PIB este ano e ano que vem, tá? E pode ser que a gente precise ter uma taxa Selic um pouco maior, mas não 2 dígitos, tá? Um pouco maior do que essa aqui, para poder realmente estabilizar o IPCA. Mais uma vez, então, muito obrigado. Realmente vale a pena, né, toda segunda-feira ouvir as palestras aqui da nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviço, no ano em que completa 120 anos. Boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.